A graça e a paz do Senhor Jesus. Lei da semeadura. Vamos falar sobre isso, que é uma lei que muitos ignoram hoje em dia e muitas vezes não é bem interpretada. Mas eu quero pedir a você que vê esse vídeo, que nos dê um voto de confiança e se inscreva no nosso canal. Assista outros vídeos, porque vai ter uma mensagem de Deus para a tua vida, de restauração, do teu casamento e da tua vida de modo geral. Que Deus te abençoe. Irmãos, lei da semeadura. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Em outras versões diz: De Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ele colherá. É uma lei muito específica, que é a lei da semeadura. Falamos sobre isso em outra vez, né? Sobre as questões da lei da semeadura. O que precisamos entender? Que isso é uma lei universal. Independente de nós acreditarmos ou não, ela não deixa de existir. Nós podemos analisar o caso de Davi, no pecado com Betseba. Davi, ele adulterou com Betseba, para ocultar o resultado do seu adultério, ele acabou fazendo com que Urias morresse pela mão dos filisteus, né? Na mão dos adversários, e o Senhor pesou a mão sobre Davi. E o Senhor condenou Davi a uma situação onde a espada não se apartaria mais de sua casa como consequência do que ele fez. O filho dele com Betseba morreu. Davi com certeza foi perdoado por Deus, mas as consequências pesaram na vida dele. E foram essas consequências que ajudaram Davi a se voltar para Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, pois errava e se arrependia. Mas não podemos dizer que isso era só virtude dele. Era agir de Deus. Nós, quando olhamos para a história de Israel, nós vemos os diversos cativeiros que Israel passou. Todos eram lei de semeadura. Consequência do povo que pecava e adulterava contra Deus, através da idolatria. O povo abandonava Deus, pecava contra Deus e, como consequência, vinha o cativeiro e o povo se arrependia, clamava e Deus ia e resgatava o povo. Veja que na nossa vida não é diferente. A lei da semeadura, ela está sobre nossas vidas em duas partes, através do nosso deserto. Está na nossa parte e na parte dos nossos cônjuges. Ela não é uma punição ou uma cobrança só nossa, certo? Ela vai nas duas vias, na vida do marido e na vida da esposa, na vida do que fica no deserto e do que sai, né, dentro do deserto. O deserto, como já ficou claro, ele é para os dois. Porém, aquele que sai normalmente não percebe o deserto e por um tempo não consegue entender que o deserto está na vida dele. Mas o que é que nós aprendemos nesse processo? Os erros que nós cometemos, muito pouco, nós estamos colhendo. Tudo aquilo que a gente plantou. E muitos vão dizer, não, mas eu não errei. Bem, irmão, avalie sua vida. Eu não sou juiz na tua vida. Mas eu falo sobre a maioria que eu conheço. Então eu falo sobre a regra e não sobre a exceção. Então, na grande maioria das vezes, e isso eu falo em mais de 90% dos casos, a pessoa que foi abandonada, ela tem parte de culpa no processo, uma parte significativa. Eu já ouvi casos em que as pessoas diziam, não, eu não errei nada. Bem, como eu disse, eu não sou juiz, eu não conheço o caso, não posso opinar. Pode ser seu caso, ou não. A grande questão é que, de alguma forma, nós erramos, e o principal erro é nós tirarmos Deus da nossa vida. Deus sai da equação que forma o matrimônio. Pois o matrimônio, ele precisa de três. É um cordão de três dobras. Homem, mulher e Deus. E muitas vezes nós tiramos Deus. Fica só o homem e a mulher. E no lugar de Deus, acaba se alojando o pecado. E aí vem como consequência a ruína do casamento. E o pecado se aloja na vida do homem através de quebra de princípio,
inversão de valores, inversões de papéis, tantas coisas que nós aprendemos no deserto a consertar essas coisas. Porém, aquele que saiu também tem sobre sua vida a cobrança. E o pecado cobra e cobra bem cobrado. Irmãos, mais uma vez, muitos vão dizer, no meu caso eu não vejo nada. O meu cônjuge não passa por nada. Lá está tudo bem. Aí muitas vezes você tem que olhar o seu discurso. Se seu discurso está carregado de ódio, de dor, de tristeza, de angústia, de amargura e todas essas coisas, significa que pode ser que você esteja precisando fazer uma avaliação na sua vida. Pois o processo pode estar ainda perdurando em você para que você conserte sua parte, para que depois venha sobre a vida do cônjuge, porque é sempre desse jeito. Depois que nós consertamos nossa vida, aí o processo desenvolve na vida do cônjuge. Mas enquanto a gente não faz isso, o processo na vida do cônjuge não acontece. Então vem sobre a vida do cônjuge diversos processos, diversas situações e diversas coisas. Eu posso dizer a você com segurança que em mais de 80% dos casos, e isso eu digo baseado novamente nessa estatística, nos casos que eu acompanho você pode ver pelos comentários, que há uma cobrança sobre a vida do cônjuge que partiu, homem ou mulher, na saúde, na espiritualidade, nas condições psicológicas, né? Como depressão, angústia, terror noturno, essas coisas, problemas financeiros e de outras ordens. Por que isso acontece? Eu vou lhe dizer por que acontecem essas coisas. Primeiro, ele está cometendo um crime contra o cônjuge que ele abandonou. A palavra do Senhor diz, em Malaquias capítulo 2, versículo 15, que Deus uniu homem e mulher, mesmo tendo o espírito em sobra, ligou os dois em um só ser, em corpo e espírito, porque queria uma descendência santa. Você pode ler esse texto na NTLH, Nova Tradução da Linguagem de hoje, NVI, e você vai entender que Deus uniu, independente da tradução, sempre vai dizer que Deus tem espírito sobrando, mas uniu homem e mulher porque queria uma descendência santa. Então, quando Deus une homem e mulher espiritualmente, é porque queria que espiritualmente seus descendentes fossem puros e não tivessem questões espirituais agregadas a isso, que afeta diretamente também as questões psicossomáticas e psicológicas dos seus filhos. Eu tenho um estudo que eu estou terminando de abordar para vocês, que é o impacto do divórcio em filhos. O impacto, né, psicológico em filhos de pais divorciados. Porque Deus queria que isso não acontecesse. Por isso ele fala contra o divórcio e diz que odeia o divórcio, e aquele que pratica tal ato, que cobre sua violência com as roupas. Então isso já fica claro que Deus não apoia, e aquela desculpinha que em alguns casos Deus apoia, Deus aceita, não existe. Então, essas mesmas consequências que nós sofremos também vai para a vida dos cônjuges. Porque quando eles cometem tal violência, o pecado se encarrega de cobrar o preço da violência que ele comete. Outra coisa que acontece é que ele entra em uma desobediência severa contra Deus, e a desobediência é como o pecado de feitiçaria. Então, o adúltero, por ser uma pessoa rebelde, além de adúltero e carregar o peso do adultério, ele se comporta como uma pessoa desobediente. Então, como tal, Deus julga ele como quem julga um feiticeiro. E então tem um castigo apropriado para aquilo. Então, vem as cobranças na saúde, vem as cobranças na área financeira, na área psicológica. Alguns vão dizer, não, mas meu marido está bem financeiramente. Mas será que ele está bem mesmo? Veja a questão da saúde, veja a paz dele. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós olhamos ao longe e deduzimos e sonhamos. E o fato de um homem estar sendo próspero ou mulher financeiramente não quer dizer que ele está sendo abençoado por Deus. Não quer dizer que o resto da vida dele vá bem. Agora, por que acontecem essas cobranças espirituais e por que acontecem essas coisas na vida de quem entra em um processo de divórcio e separação? Para o conserto.
Porque todo aquele que se desvia do caminho do Senhor, o Senhor o pune, o castiga pelo próprio pecado, para que a pessoa entre em conserto, para que a pessoa se conserte, para que a pessoa se corrija, para que a pessoa tenha um renovo na vida dela e volte atrás. Toda vez que o povo entrava em um cativeiro, eles aprendiam, eles ouviam, lembravam de Deus, se humilhavam e era resgatado por Deus. Pois o Senhor diz, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas tremendas que não conheces. Isso é para aqueles que se arrependem e se entregam a Deus. Quando acontece o processo de divórcio, uma das duas partes fica terrivelmente doída, machucada, destruída, destroçada com o processo. E muitas dessas pessoas acabam buscando auxílio em Deus. Outras não, outras vão buscar em outras situações, outras entidades, na bebida e em tantos outros lugares. Mas muitos vão buscar em Deus, que é o caso de todos vocês. E quando buscam em Deus, Deus começa um trabalho de restauração, que começa naquele que buscou. Depois se estende para o outro, que vai voltar para casa, e depois vai para toda a família. Então, quando nós entendemos a lei da semeadura, causa e consequência, aquilo que o homem planta, ele colhe. Nós entendemos que o que plantamos de errado trouxe uma consequência para a nossa vida. O que os cônjuges fizeram de errado e estão fazendo traz consequência para a vida deles. Porém, nós também entendemos o seguinte, e é lindo isso, que quando mudamos nosso comportamento e passamos a plantar uma boa semente, uma semente de mudança, de transformação, de arrependimento, traz frutos semelhantes e traz a misericórdia de Deus. E como teu cônjuge é uma carne contigo, aquela misericórdia que Deus derrama na tua vida vai se estender à vida dele e vai resgatar ele. A grande questão, irmãos, é que muitos pensam, mas se Deus me abençoar, vai abençoar meu cônjuge, vai abençoar ele no pecado. Irmãos, Deus não abençoa ninguém no pecado. A primeira bênção que Deus dá a um cônjuge que está apartado é libertando ele daquele pecado que o oprime e afasta ele da presença de Deus. Quando nós clamamos, nós buscamos, nós entregamos nosso coração e nossa alma em busca do outro, Deus resgata o outro e faz com que ele seja liberto daquilo que o oprime. Então, vai depender do que tu estás plantando. A lei da semeadura. Então, a partir do momento em que você busca a Deus nesse processo de deserto e clama pela vida do teu cônjuge, tu já estás plantando uma semente de salvação e libertação. E como dizem Atos, se creres, será salvo tu e a tua casa. Essa mensagem, ela desbrava os horizontes para nós. Por mais que alguns digam, aquilo foi feito ao carcereiro. Irmão, se a gente entender desse modo, então as promessas da Bíblia se perderam, porque muitas não foram feitas diretamente a mim nem a você. Não, Deus não chegou para mim e disse diretamente. Mas ele prometeu dentro da palavra que aquele que crê em Jesus recebe isso. Então, quando disse ao carcereiro que se ele crê em Jesus será salvo ele e a casa dele, ele está dizendo que todo aquele que nele crê, isso inclui eu e você. Então, basta você entender que a semente que tu estás plantando, que é uma semente de arrependimento, de quebrantamento, de busca, traz consigo uma promessa de salvação. Então, eu profetizo na tua vida agora, salvação e libertação para ti e tua casa. A lei da semeadura, planta. Planta semente de arrependimento e salvação, e é isso que tu vai ter em tua vida. Amém? Que o Senhor conceda o desejo do teu coração, em nome de Jesus.